Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa. A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Olá, telespectador. Nós hoje estamos aqui com o Dr. Gleison Guimarães, pneumologista, especialista em sono, que também é o presidente da FUNEMAC, uma instituição de ensino importante aqui em Macaé. Mas hoje nós vamos conversar com o Dr. Gleison a respeito de um tema muito recorrente, principalmente aqui em Macaé, que tem um grande número de problemas alérgicos, é uma cidade propensa a isso. Nós estávamos aqui conversando antes nos bastidores e ele vai explicar aos telespectadores essas condições, essas conjunturas climáticas e geográficas que acabam contribuindo para que Macaé tenha essa incidência de doenças respiratórias também. Prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa, doutor. Obrigado, Fernando. O prazer é nosso. Obrigado mais uma vez por me receber aqui. Bem, doutor, nós estamos falando de um dos órgãos, claro, temos todos eles importantes, né, mas o pulmão já fala por si. Né? Hoje se discute no mundo inteiro a questão do pulmão ambiental, né, da necessidade do mundo respirar. Né? A população nossa respira mal, doutor? A nossa população em especial, a nossa cidade, é uma cidade que facilita as doenças alérgicas, né, pelas condições climáticas, pela maior umidade de alguns bairros especificamente. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma população com uma prevalência maior de doenças respiratórias, sejam as doenças alérgicas respiratórias, como a asma, né, como a gente chamava antigamente de bronquite alérgica, ou mesmo as doenças ambientais que acabam tendo maior relação com o trabalho, ou mesmo a exposição ao tabaco, né, e a DPOC, que antigamente chamávamos de bronquite e enfisema. Então, as doenças respiratórias na nossa região são bastante frequentes. Indiscutivelmente, as infecções aproveitam também dessa conjuntura climática, dessa conjuntura
espacial que a cidade, né, que o litoral oferece, né, sendo barrado por uma cadeia serrana importante. Eu acho que tudo isso influencia bastante na maior chance de doenças respiratórias na nossa região. Bem, o senhor falou nas condições climáticas e existe aquela sabedoria popular que fala que o mês de agosto é o mês do desgosto, né? E que atrairia bastante doenças, as pessoas costumam dizer, movidas pelo excesso de vento. Isso pode efetivamente ocorrer, essa modificação climática do mês de agosto? Ela pode interferir na qualidade respiratória das pessoas? Influencia porque, na verdade, as pessoas que têm maior suscetibilidade são mais sensíveis à mudança de tempo, mais sensíveis ao próprio vento, à exposição a mudanças climáticas súbitas. Porque o que eu costumo falar muito, inclusive no consultório, é que o problema maior não é eu estar sempre no mais frio ou estar sempre no mais quente. O problema maior é a variabilidade de temperatura que acontece principalmente durante o dia. Em Macaé, muitas vezes, a gente vive as 4 estações do ano no mesmo dia. Num só dia. Então isso, sem dúvida nenhuma, para a gente é bastante impactante. Não para todos, porque algumas pessoas têm maior resistência e toleram mais essa variabilidade. Algumas pessoas trabalham no ar-condicionado o dia inteiro, no frio, e saem num calor escaldante de 40 graus. Essa variabilidade que é muito ruim. Essa variabilidade que mexe bastante com a possibilidade de doença. Então, é claro que a gente precisa entender a dinâmica de cada um, né? O alérgico vai ser mais suscetível, né? Então aquela pessoa que já tem uma rinite alérgica, que já espirra mais, que já tem mais entupimento de nariz, que já tem mais tosse, que às vezes chia o peito, essas pessoas que têm uma condição alérgica maior têm que evitar essas exposições ambientais mais vulneráveis. A alergia, ela é uma doença hereditária, doutor? A alergia tem um forte componente hereditário. É claro que a gente tem alergia, e quando a gente fala de síndrome alérgica, a gente fala de pelo menos 4 órgãos acometidos, né? Que seria o nariz, o pulmão, o olho e a pele. Então a gente trata... São portas de entrada? São as grandes manifestações da síndrome atópica, né? Da síndrome alérgica. Então esses 4 órgãos são os órgãos de entrada, os órgãos de manifestação clínica, né? De manifestação do que se pode acontecer num paciente que é exagerado para responder. Eu costumo falar muito, a gente costuma conversar muito com os pacientes para que todo mundo entenda que a alergia é um exagero de resposta. Não é que eu tenho uma deficiência de imunidade, uma deficiência imunológica. Pelo contrário, eu exagero na minha resposta. Na defesa. Exatamente. E aí acaba causando os sintomas que muitas vezes são incômodos. Há pessoas que costumam dizer que têm alergia no início da primavera com o pólen das árvores. Isso ocorre? Na nossa região, menos. Mas em algumas regiões, por exemplo, na região sul, isso é bastante forte. Então, a época da polinização é uma época que a gente tem mais crise de asma. Por conta dessa suscetibilidade de algumas pessoas aos sintomas alérgicos, né, a manifestação alérgica, quando expostas a essa época da primavera, na época da polinização. A nossa região vive pouco isso, vive um pouco menos acentuado, mas na região sul, em algumas cidades, isso é determinante. Nós falamos dessas alergias respiratórias e há como hoje a medicina identificar, fazer um mapeamento disso? Sim, hoje a gente avança bastante. Os testes alérgicos hoje avançaram muito. Então, hoje a gente, além do prick teste, além do teste que é feito na pele, que o imunologista, o alergista faz, até mesmo os exames sorológicos, os exames de sangue, para especificamente identificar cada processo alérgico, cada alergeno, né, cada segmento que pode provocar alergia, a gente tem uma observação e uma conscientização maior de todo mundo. O que eu costumo dizer muito, a gente conversa muito no consultório, é que nós precisamos identificar o processo alérgico in natura. Então, é o pai e a mãe que chegam e falam, quando meu filho toma leite, ele faz obstrução nasal, entope mais o nariz, espirra mais, né, e aí vai dormir mais, vai roncar mais, porque vai estar mais entupido, vai ter mais crise de asma, né, vai ter mais tosse. Então, o que a gente pede muito é para que o primeiro teste alérgico seja feito em casa. O primeiro teste alérgico é a observação. Quando eu como camarão
eu faço urticária, ou eu faço, né, lesões de pele típicas de alergia. Quando eu como camarão, eu tenho edema de glote, eu tenho um inchaço no olho, né, eu tenho o angioedema. Então, a importância maior do teste alérgico é começar em casa, com observação... Mapear em casa. Exatamente. Eu acho que esse é o mais eficaz e o que pode ajudar, pelo menos no início da terapêutica, de forma mais forte. O corpo fala, né, doutor? O corpo fala e a gente precisa ouvi-lo. É verdade. Bem, nós estamos falando de alergias e estamos falando exatamente da questão da pneumologia. E há um tema hoje muito preocupante no nosso país, que são a volta da tuberculose, né, doutor? Infelizmente, nós temos aí assistido que, novamente, casos de tuberculose, principalmente aqui no Rio de Janeiro, retomam a cena da medicina, coisas que a gente achava que já deveriam ter sido debeladas. De fato, doutor, o que é a tuberculose? De que forma, quais são as preocupações que os indivíduos devem ter para não adquirir uma tuberculose? A tuberculose é uma doença que antes ela tinha nome e sobrenome, né? Então ela acontecia nas pessoas que tinham menos condição financeira, ela era uma doença quase órfã, né? Porque é uma doença que acontecia principalmente naquelas pessoas que tinham maior suscetibilidade. A tuberculose, isso acabou, né? Hoje a gente tem uma suscetibilidade à tuberculose que qualquer um pode adquirir. É claro que as pessoas que têm uma imunidade menor, os pacientes com HIV positivo e com AIDS, os pacientes com outras imunodeficiências fazem mais tuberculose. Mas a gente ainda entende que a tuberculose é uma doença de difícil erradicação, então é difícil erradicar a tuberculose por uma transmissibilidade muito fácil, porque a tuberculose, a gente adquire a tuberculose não é no copo, não é dividindo o garfo e a colher, mas é pelo ar. Então é à medida que a gente tosse. Então quanto mais eu tuço, mais chance de tuberculose eu tenho. Quanto mais aglomerado de pessoas, mais chance eu vou ter de ter tuberculose. Então a gente precisa entender realmente essa dinâmica de que a tuberculose é uma doença que ainda não foi erradicada, que os bacilos da tuberculose, né, as bactérias, as micobactérias, estão ficando mais resistentes aos remédios, porque existe muito abandono de tratamento, por se tratar de um tratamento de no mínimo 6 meses. Então a população e o governo, junto, de mãos dadas, precisam entender que o tratamento da tuberculose é muito importante e as pessoas não podem abandoná-lo, porque isso aumenta a chance de resistência aos remédios e aumenta a chance de que a gente nunca consiga erradicar de vez a tuberculose. Então, precisa ter atenção, tosse mais de 3 semanas precisa ser investigado, porque no Brasil, tosse mais de 3 semanas precisa descartar a tuberculose pulmonar, e eu acho que o caminho é a conscientização, e quanto mais a gente falar disso, melhor. Bem, nós vamos fazer um intervalo, nós estamos conversando com o Dr. Gleison Guimarães, pneumologista, especialista também em problemas do sono, e vamos fazer um intervalo e eu volto daqui a pouco na TV Litoral. Eu volto já. Você já fez orçamentos por aí, mas está tudo muito caro? Está procurando porcelanato de qualidade, mas não está encontrando? Tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin.
seda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Olá, estamos de volta com o programa Raio X. Hoje nós estamos recebendo aqui o médico especialista em pneumologia, também em problemas do sono e também é nosso representante na FUNEMAC, dirige a FUNEMAC, essa instituição que vem se tornando... Nós não vamos falar da FUNEMAC hoje, né? É um assunto que realmente eu sei que te toca muito particularmente, mas só uma palhinha e dizer que acho que os macaenses estão orgulhosos do trabalho que vem sendo desenvolvido nessa pseudo-cidade universitária, que é mais que uma cidade, é hoje, na realidade, um conjunto de conhecimento, de esforço com que a gente possa ter no futuro, na realidade, aí, as grandes perspectivas desse município repousadas na educação, uma educação superior de qualidade. Eu acho que isso é fundamental para qualquer cidade, né, doutor? Sim, mas vamos ao assunto de hoje. Uma pessoa, quando é polivalente, é importante que versa sobre outros assuntos como esse da educação, né? E quem está na medicina está também trabalhando com a educação, que é da questão preventiva, né? De educar para prevenir, né? Como é que o senhor vê o Brasil, de modo geral, na questão da prevenção, doutor? Eu acho que a gente já caminhou muito, mas a gente precisa ainda avançar, porque eu acredito muito que a educação ela está aliada diretamente à prevenção. Sem dúvida nenhuma, quanto mais informação o paciente tem, melhor para todos nós, profissionais de saúde. E o que eu falo muito no consultório é para que eles abram, sim, o Google e pesquisem sobre as doenças possíveis, para que eles investiguem mais e conheçam mais, entendam mais a doença. Quanto mais a população entender das possibilidades diagnósticas e terapêuticas que aquela patologia determinada avança, né, e como a gente pode avançar na discussão e no próprio controle da doença, é melhor. É melhor para todos nós. Né? É melhor porque o paciente, se informando mais, ele reconhece mais o que ele sente e ele transmite melhor para o seu médico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta. Aproxima, né? A linguagem passa a ser mais Eu acho fácil. Que quanto mais educado, quanto mais informação, quanto mais acesso, maior controle e prevenção de doenças. E bom para os dois lados, né? Muito. Eu acho que isso é fundamental. E hoje você tem na ferramenta, no Google, por exemplo, você quando for consultar e fazer a pesquisa, você vai direto às associações afins, né? Exatamente. Associação Brasileira de Pneumologia. Lá é um local que você tem certeza que o que vai sair dali sobre aquela doença, sobre aquele problema, é o que melhor tem dentro da instituição de classe nacional que congrega essa especialidade. Exatamente. Né? A gente tem na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a tuberculose aí de novo, inclusive um pneumoblog. Então, nós temos blog específicos para pacientes, né, para as pessoas que querem se informar. Dentro do site da SBPT, a gente tem todas as informações sobre as doenças possíveis relacionadas à pneumologia, ao pulmão, à parte respiratória e também ao sono. Tem o site pessoal, né, o site da minha clínica, que também informa bastante sobre as doenças do sono, sobre as doenças respiratórias mais prevalentes, sobre os exames que podemos fazer para identificar essas doenças. Então, sobre as vacinas, né, o que a gente pode prevenir, as vacinas de pneumonia. Então, eu acho que quanto mais informação é dada, melhor para todos nós.
tabagismo vem diminuindo no Brasil, quer dizer, o número de fumantes, as estatísticas demonstram aí, isso é um avanço, né, doutor? Isso é um grande avanço. A gente entende que a política pública relacionada à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, que são a grande causa já de morte no Brasil, né, já substituiu as doenças infecciosas, então hoje a gente avança como um país, os países mais avançados socialmente, que as pessoas morrem de doenças crônicas e não mais de diarreia, de pneumonia, né, de doenças infecciosas. Mas esse avanço ele é muito importante e eu acredito muito que a forma em que se organizou toda a campanha preventiva com relação ao tabagismo, ao cigarro, ela foi eficaz e foi muito feliz. O Brasil se destaca, inclusive, em comparação com a Europa, com os Estados Unidos, com relação às políticas antifumígeras, antitabágicas. Então, é muito importante que isso avance e que aconteça mais ainda, por conta de conscientização. Então, saber e conscientizar a população de que o cigarro faz mal, de que é importante que a gente pare, de que é importante que não exista não existe um cigarro não é seguro, né? Então não existe essa coisa de que se eu fumar um cigarro é melhor do que se eu fumar 20 cigarros. Não, na verdade a gente não pode fumar nenhum cigarro por dia. Então essa conscientização toda, ela avança e eu acho que a gente está no caminho certo sim, tanto que os resultados no Brasil são satisfatórios por conta das políticas de prevenção. Eu acho que a comunicação, os investimentos em comunicação, prevenção e saúde, elas cada vez mais precisam estar presentes nos orçamentos de todos os órgãos públicos. Exatamente. Né? Porque você falou bem sobre o conhecimento. Aquilo que você conhece, você tem uma facilidade maior de decisão. Né? Quando você apenas imagina, ouviu alguém falar, mas quando você tem fontes que realmente possam impactar mais você. Eu me lembro, uma certa vez, que eu fui assistir uma palestra feita por um amigo da sua área, pneumologista. Ele perdeu uma filha com excesso de uso de cigarro. Né? Veja bem, um pneumologista que não conseguiu convencer a filha. E ele ficou tão traumatizado que ele pegou um trabalho de fazer palestras para os jovens e faz até hoje isso, né? E ele carregava um pulmão, né? Um pulmão com cigarro e um pulmão limpo, né? As imagens, naturalmente, né? E aquilo era tão impactante e eu vi aquilo ser ministrado algumas vezes, estive em palestras que ele fez, eu nunca fumei, diga-se de passagem, mas o impacto da comunicação, da informação, ele é preponderante para o ser humano, às vezes, decidir alguma coisa, né? Certamente. Quando você se impacta, mas é isso, né? Acontece isso, sim, acontece isso que está aqui. Esse é um pulmão do fumante, esse é um pulmão do não fumante. Exatamente. Então, eu imagino que cada vez mais, e a gente vê hoje que realmente esse avanço já deve estar contribuindo, inclusive, você imagina o que isso economizou para os cofres públicos, né? Sem dúvida. Com relação ao cigarro, então, isso é inestimável, porque o cigarro, sem dúvida nenhuma, é um grande fator para doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam e as doenças que mais... Uma droga permitida, né? Exatamente, porque indiscutivelmente é a pior droga com relação à formação de doenças crônicas, né? Não só as doenças pulmonares crônicas, como a DPOC, né, a bronquite, o enfisema, que limita muitas vezes adultos de 50 anos de idade, que deixam de trabalhar por não conseguirem subir uma escada, por não conseguirem caminhar muito mais forte do que caminhavam antes do cigarro. Não só pela presença mais constante de doenças alérgicas, porque no meio onde existe tabagista, existe mais chance de asma, né? Então a gente também tem essa facilitação para... Os pais que fumam vão ter filhos com mais chance de asma. Então, conscientizar é muito importante, né? E a informação bem feita, a informação de qualidade, que às vezes a gente não encontra informação de qualidade no Google, mas por isso que a gente precisa buscar tem que ter esse discernimento, e referenciar. Né? Até perguntar até o próprio médico, onde eu tenho uma publicação que eu possa... Onde eu posso pesquisar, onde eu posso... Né? Conhecer mais. Exatamente. Né? No próprio Google, a gente tem o Google Acadêmico, né? que é o Google Escola. Essa é uma novidade para os nossos telespectadores. Né? O Google Acadêmico, ele mostra uma série de estudos científicos em que todos têm acesso. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham acesso a boa informação, né? Quando não aptas
a ler determinados assuntos científicos, né, específicos, que procure as sociedades das especialidades, né? E aí eu acho que isso ajuda bastante. O site do governo, os sites dos médicos, das clínicas privadas, o Facebook. Eu tenho feito um trabalho bastante forte de conscientização e orientação no meu próprio Facebook, porque os pacientes acabam trocando muito e a rede social eu acho que ajuda muito, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu tenho uma troca muito positiva com relação à informação que deve ser prestada e que as pessoas precisam conhecer. Bem, alimentação, né? Quais são, assim, no aspecto de preservar o pulmão, quais seriam assim, os alimentos top para que você possa preservar e contribuir também com o pulmão? Isso. A gente entende que a alimentação, ela primeiro precisa passar por uma análise de substâncias que são pró-inflamatórias, de substâncias que são pró-alérgicas, de substâncias que promovem o processo alérgico e o processo inflamatório. Isso vai muito de cada um, então é claro que algumas substâncias são ricas em antioxidantes, então é claro que a gente vai ter sempre uma predileção pelos alimentos orgânicos, pelos alimentos naturais, então as verduras, legumes, evitar condimentos, evitar substâncias artificiais que, sem dúvida nenhuma, impactam na saúde do corpo. E a gente hoje deve ter um cuidado muito grande e às vezes a gente discute isso em uma aula recente com alunos, sobre essa possibilidade de que a gente não pode ver um pulmão andando, né? Na verdade é um pulmão que está dentro de uma pessoa que anda. Com certeza. O pulmão não está sozinho, o pulmão está junto com o coração, está junto com o cérebro, o pulmão ele reverbera muitos sentimentos, então os ansiosos, os mais deprimidos sofrem mais de doenças respiratórias, né, sofrem mais de doenças nasais, para a gente entender essa demanda de que o corpo anda junto. Então eu acho que a dieta mais natural, a dieta mais orgânica, a dieta que evita alimentos artificiais e muitos condimentos, indiscutivelmente é o recomendado. São os mais recomendados. Exatamente. Bem, nós vamos fazer um intervalo, mas antes de fazer um intervalo, eu quero lembrar que a Vilarejo, né, que o Frederico, que está aqui visitando constantemente, né, aqui em Macaé, ele que é irmão da Monique, eu estava conversando com ele e eles estão com um projeto extraordinário que foi esse Vilarejo Viver Melhor. E o Hospital da Casa de Caridade de Macaé recebeu um cheque de R$40 mil para realizar obras importantes naquela instituição que tantos serviços presta à comunidade de Macaé. Parabéns a você, Frederico, a Monique, a Casa Vilarejo, por essa participação. Eu acho que isso é viver em comunidade, em sociedade, onde as empresas procuram também dar o seu quião, a sua parte de colaboração dentro de um conjunto maior da nossa sociedade. Vou fazer o intervalo e volto daqui a pouco, hoje conversando com o Dr. Gleison Guimarães. Eu volto daqui a pouco. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa.
Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa e Metro ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Estamos de volta com o programa Raio X. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Gleison Guimarães, pneumologista, também especialistas em problemas do sono. Dr. Gleison, nós estamos aí com a medicina realmente se encaminhando cada vez mais para revoluções extraordinárias, né? A ciência cada vez oferece aí medicamentos novos, aparelhos novos, né? Maravilhas acontecem no transplante, né? E a questão do pulmão também, dos transplantes de pulmão, né? Como é que o senhor vê, na realidade, a política pública de transplantes? Quer dizer, aquelas pessoas que chegam efetivamente a uma situação que não tem outra forma senão aquela de fazer o transplante. Macaé, por exemplo, a nossa região, de que forma há o encaminhamento quando há uma necessidade extrema e só se chega ao extremo quando se esgota todas as possibilidades? Como é que o senhor vê aí esse quadro no estado do Rio de Janeiro e como é que é o encaminhamento aqui em Macaé? Eu acho que, na verdade, a política de transplantes ainda precisa ter mais fomento e ser mais efetiva. A gente ainda enfrenta bastante dificuldade e bastante burocracia com relação à doação e à condição e o condicionamento desse órgão. É claro que algumas coisas avançaram, mas a gente ainda não vive no mundo ideal. O que a gente entende e o que hoje me deixa mais feliz e mais, né, com mais perspectivas e com mais esperança é de que a gente indica menos o transplante, né? Principalmente com relação ao pulmão. Hoje a gente acaba tendo uma indicação menor a transplantes pulmonares do que a gente tinha na época, por exemplo, em que eu fiz residência, né? Eu saí do Hospital do Fundão. Isso é um avanço. Isso é um grande avanço. Eu saí do Hospital do Fundão há quase... Eu saí de lá, eu vim para Macaé em 2002, né? Eu estou fazendo 17 anos de formado agora. E naquela época a gente indicava mais, porque as medicações que existiam naquela época não sustentavam um grande número de pacientes. Hoje o que eu percebo, e aí a gente tem avanços da indústria farmacêutica de forma espetacular, de forma regular, porque a gente tem lançamento de medicações quase todo ano. Hoje o arsenal terapêutico é muito maior do que eu tinha há 17 anos. Então, naquela época, vários pacientes do meu ambulatório eram indicados para transplante pulmonar e entravam na fila. Hoje isso reduziu muito. Reduziu muito, não porque as pessoas deixaram de ter indicação, mas a gente consegue um tempo maior de sobrevida até a necessidade da indicação do transplante. Já que a gente costuma dizer que é trocar a doença. A gente vai realmente ter uma chance, uma expectativa, uma qualidade de vida muito grande, mas com cuidados que precisam ser acompanhados, né? Então, o paciente transplantado é o paciente que também precisa ser muito bem acompanhado. Hoje eu não tenho, né, no meu consultório, na minha rede de atendimento, nenhum paciente com indicação de transplante. Eu tenho pacientes graves que ainda mesmo usam oxigênio em casa, mas que têm uma qualidade de vida muito melhor do que teriam há 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que isso ajuda muito.
tudo avançou muito, né? A questão preventiva, a questão da orientação, a questão da educação avançou bastante nas doenças respiratórias. Então as vacinas avançaram muito. A gente hoje tem vacinas contra a pneumonia que são muito eficazes e que podem ser aplicadas em grande parcela da população, que tem indicação para doenças crônicas, né? Então hoje a gente tem vacinas de pneumonia que tem que ser aplicada na população de pacientes que têm doença cardíaca, que têm doença renal, que têm doença hepática, né? Doenças do fígado, que tenham doenças pulmonares crônicas. Então as vacinas elas entram com muita força na prevenção. As vacinas da gripe, a nova vacina da gripe, que é a quadrivalente, que é uma vacina que foi lançada no Brasil esse ano, as vacinas, né, a Pneumo 23, que já existe, já é mais antiga, mas a Prevenar 13, que é a nova vacina aplicada em adultos a partir de 2013, né, em meados de 2013 foi autorizada em adultos. Então, acho que tudo isso ajudou muito. O próprio reforço da coqueluche, a gente tem visto a coqueluche de novo, as pessoas tossindo com guincho há 2, 3 meses, até com falta de ar por conta da tosse intensa, e as vacinas da coqueluche que precisam ser revistas e refeitas a cada 10 anos. Então, acho que é verdade que muito. Hoje nós temos que ter a carteirinha de vacina do nascimento até o fim da vida. Até o idoso, sem dúvida. Né? Acho que a carteirinha acompanha agora o cidadão. Mas pega a carteirinha das crianças, hoje isso não, pega a carteirinha do vovô, né? Pega a carteirinha de todo mundo. Né? E é interessante, ontem atender uma paciente, eu falei, a senhora tem carteira de vacinação? Ela falou, claro, doutor, eu já tenho carteira de vacinação. Então, uma senhora de 58 anos com a carteira de vacinação atualizada. Isso é muito legal e isso mostra que a informação tem chegado às pessoas que querem prevenir, que querem ter menos, querem adoecer menos, né? Querem viver melhor. Com certeza. Bem, nós vivemos numa região industrial, né? Uma indústria do petróleo aí não tão ativa, infelizmente, como já foi, mas que com certeza, se Deus quiser e Deus quer, voltará a ser reativada em breve. Assim esperamos e assim a gente tem a convicção, até porque nós sabemos que temos aqui ainda um manancial enorme e grande para a prospecção do petróleo e seus derivados, enfim, o gás. Bem, mas a pergunta é o seguinte, doutor. Esse ambiente, ele favorece também essas empresas que trabalham com solda, com químicas, com tintas, com pintura em estufa, essas coisas todas, favorece as doenças pulmonares? Favorece as doenças ocupacionais pulmonares. Essas doenças ocupacionais, elas são relativamente frequentes. A gente tem a asma ocupacional, que é uma doença em que os pacientes apresentam sintomas de segunda a sexta-feira. Então, esse é o primeiro ponto, é aquele paciente que tem tosse, falta de ar, de segunda a sexta, enquanto trabalha na base, trabalha no seu território. E aí, no sábado e domingo, ele se livra daqueles sintomas e retorna na segunda-feira ao trabalho. Curioso. Com os mesmos sintomas. E a gente presencia isso na marcenaria, a gente presencia isso na pintura industrial, a gente presencia isso em alguns outros trabalhos confinados, por conta de exposição a produtos químicos. Mau uso de equipamento, exatamente. Né? Ou falta de uso, né? Porque o que eu vejo muito, e ainda me angustia, é a falta de conscientização. Isso já melhorou também, mas eu acho que isso precisa ser discutido e mais ainda falado, é a questão dos EPIs, a questão dos equipamentos de proteção individual, que são, sem dúvida nenhuma, os grandes protetores desse trabalhador que se expõe a risco. Então, alguns trabalhos são trabalhos de risco que precisam de maior atenção e maior cuidado, principalmente com o pulmão, que é, sem dúvida nenhuma, a grande troca que se faz com o meio e com o ar daquele determinado território em que ele trabalha. Então, é muito importante. O senhor falou em ar, né? A qualidade do ar, ela, em algumas cidades, a gente ouve falar na avaliação da qualidade do ar. São Paulo, é muito comum você ligar a televisão, a qualidade do ar de São Paulo hoje. Existe um programa nacional que envolve os municípios, e falando de qualidade de ar, nós estamos falando de saúde, né? Nós estamos falando, inclusive, na questão respiratória, que deve ser basicamente, né? Existe um programa nacional de qualidade do ar, doutor? Acredito que tenha controle, sim. Assim, eu não conheço especificamente algum trabalho que seja feito de vigilância com relação aos problemas relacionados à maior poluição ambiental. O que a gente vê muito é
essas pessoas que trabalham em determinadas situações específicas, como trabalhadores de pedreira, trabalhadores de marcenaria, trabalhadores de madeira, trabalhadores de produtos químicos de espaços fechados. O que a gente percebe é uma íntima relação com doenças respiratórias. E a gente também presencia muito algumas pessoas que trabalham em cidades mais livres de poluição ambiental e poluição do ar, e naquelas pessoas que moram e trabalham em cidades... A diferença é grande. A diferença é bastante grande. A presença de síndrome alérgica e de asma, principalmente nessas populações que moram em cidades com maior emissão de poluentes, é indiscutivelmente muito mais assustadora do que numa cidade com ar mais puro. E aquela famosa bombinha? Vamos falar depois do intervalo? Isso, depois ótimo. do intervalo, vamos falar da bombinha, que era Quebrar esse mito. Quebrar esse mito, né? Isso aí. Vamos fazer o intervalo, eu volto daqui a pouco, mas antes de fazer o intervalo, eu quero lembrar a você que é Chefe em Casa, parceira aqui do programa Raio X, nós vamos estar fazendo um programa lá na Chefe em Casa, levando uma chefe gourmet, para que você que está aí em casa, sentadinho na poltrona ou deitadinho na sua cama, assistindo o programa Raio X, possa conhecer uma variedade enorme de utensílios de cozinha. Você que gosta de fazer aquela comidinha de fim de semana, né, que gosta de caprichar em família para fazer aquele almoço e às vezes encontra algumas dificuldades no manuseio daquilo que você está fazendo, você vai conhecer de perto todas as possibilidades que hoje você tem na culinária. Você pode se tornar quase um chefe profissional. Vamos fazer um programa lá na Chefe em Casa, já conversamos aí com a Maristela Basso, e nós vamos ter o prazer de levar a você, nosso telespectador de Macaé e Rio das Ostras, todas as informações e as possibilidades que os utensílios domésticos hoje proporcionam para você que gosta de cozinhar. Eu volto daqui a pouco na TV Litoral. Você já fez orçamentos por aí, mas está tudo muito caro? Está procurando porcelanato de qualidade, mas não está encontrando? Tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Olá, telespectadores, estamos de volta com o programa Raio X. Hoje eu estou conversando com o Dr. Gleison Guimarães, pneumologista e também especialista em problemas do sono.
E também tem um trabalho muito bem feito aqui em Macaé, que é um consultório de vacinas. Agora mesmo nós estávamos aqui antes de terminar esse terceiro bloco e o Dr. Gleison falava sobre a importância das vacinas, né? E feliz hoje nós todos no mundo tendo essa possibilidade da prevenção, da boa vacina, de você realmente fazer uso daquilo que os pesquisadores levaram anos e anos para poder obter essa defesa que você pode ter. E aí o doutor também tem um conhecimento amplo em relação à vacinação em seus mais variadas formas e nas idades que são convenientes. Bem, doutor, eu falava ao terminar até de um certo modo do jargão popular sobre a famosa bombinha, né? Isso. Você que tem alguém em casa que tem asma brônquica, né, que tem um problema de... Antigamente realmente falava bronquite, hoje fala o quê, doutor? Hoje fala asma. Bronquite alérgica hoje deu lugar Fulano a tem asma. bronquite, aliás, bronquite já era um nome, né? Então, e a bombinha? Que é um nome que acabou ficando até meio pejorativo, né? Exatamente. Bombinha. Eu sempre falo disso no consultório, em aula, mas eu sempre explico que a gente evita esse termo, porque é um termo que já afasta, ao invés de agregar. Coisa feia, né? Bombinha, né? Pega a bombinha. Pega a bombinha aí, vamos salvar a criança ou o adulto com a bombinha. Então parece que não combina muito. Mas o que a gente entende é que os sprays inalatórios, os MDIs, né, essas formas inalatórias de uso da medicação foram um grande avanço para a doença respiratória. Eu vivenciei bastante isso, né? Eu vivenciei uma época em que já tinha bombinha, então quando eu fiz minha formação médica, eu já presenciava pacientes usando as bombinhas, né, os sprays inalatórios, melhor, mas elas avançaram muito, né? Então hoje a gente tem uma segurança muito grande para usar em crianças pequenas. A gente tem terapia inalatória utilizada em crianças a partir de 1 ano de idade, às vezes até menos do que isso. A gente pode usar medicação inalatória em spray para essas crianças que antes eram órfãs de medicação ideal, né? Usavam nebulizadores ruins, que muitas vezes não permitia a entrada de medicação, ou uma entrada muito pequena para que fosse possível a terapêutica eficaz. Os sprays, eles revolucionaram o tratamento. Então hoje eu agradeço todos os dias por termos sprays no mercado com alta qualidade técnica, desenvolvimento de tecnologia inalatória, né? A gente tem os sprays MDIs, que são os sprays, as bombinhas. A gente tem os pós secos, a gente tem os turbo-hailers e os outros tipos de inaladores. Então hoje a gente consegue avançar de forma muito forte no controle da doença respiratória às custas dessas medicações. E o medo tem que acabar, né? A gente tem uma segurança de uso. Na realidade é um mito, né? Criou-se um mito em torno muito disso, grande. né? E ainda é frequente. Na sexta-feira, eu na minha casa, né, recebendo uns amigos, a gente ainda percebia o medo de uma pessoa referenciando sobre o potencial trágico que essa medicação poderia causar. Exatamente, bombinha trata. Na verdade, as terapias inalatórias hoje em dia, orientadas pelo médico, né, pelo profissional de saúde, elas avançaram muito e hoje não existe nada que contraindique o uso delas. Então, o que eu entendo tem que ser bem medicado, bem orientado, com a medicação certa. E usar adequadamente. Usar adequadamente, sem exagero. Mas quando isso acontece, a gente tem controle das crianças, as crianças têm menos infecção, as crianças vivem melhor, dormem melhor, respiram melhor, os adultos vão viver melhor, vão trabalhar melhor, vão, sem dúvida nenhuma, avançar muito em termos de qualidade de vida. Então, os sprays, os inaladores, eles reservaram para a gente um futuro muito melhor, né, para essas pessoas que sofrem de doença respiratória. E o grande paradigma que foi quebrado, que precisa ainda ser trabalhado, eu acho que é o uso dos sprays, das bombinhas e dos inaladores de forma sistemática, regular, sem preocupações com vício ou com intoxicação ou com efeitos colaterais maiores. Exatamente. Bem, vamos falar agora de outra colocação. Todas as vezes que você lembra desse problema, principalmente na infância, e você lembra assim, fulano tem que nadar. Isso. Né? Fulano vai nadar que você vai acabar com a sua bronquite. O que realmente a natação pode ou não pode fazer para um paciente que tenha problemas respiratórios? Atividade física sempre.
Sempre. Sempre. Isso os estudos mostram, a gente vivencia isso na prática clínica. Então, a atividade física é recomendada em todos os pacientes com doenças respiratórias. O que tem que ser limitante é o fator de não tolerar o exercício. Então, à medida que eu não tolero o exercício, eu limito o meu exercício. Mas mesmo no que não tolera, na criança, no adulto, no idoso, eu preciso fazer até a minha tolerância. Então, é muito importante que tenha orientação médica, orientação do profissional de educação física. Aliás, hoje é o dia do profissional de educação física, né? Parabéns a esses profissionais que nos ajudam muito na reabilitação e na própria qualidade de vida das pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, a atividade física é fundamental. Seja a natação, seja a corrida, seja a bicicleta, seja o vôlei, seja o futebol. A atividade física aeróbica é recomendado para toda doença respiratória, principalmente na criança com doença respiratória do tipo asma. Então, é a forma não medicamentosa mais eficaz de controle de doença respiratória. Então, tirando os remédios, tirando as medicações, tirando as bombinhas, a forma mais eficaz para tratamento dessas doenças nas crianças é a atividade física. Eu recomendo sempre, oriento sempre. É claro que a gente tem um cuidado da criança que tem alergia a cloro, alergia, né, ao contato, e aí, bom, a gente pede para que o pai e a mãe observem isso, mas a maioria não tem essa dificuldade, essa alergia, esse incômodo, e aí certamente são esses que devem abusar ainda mais da atividade física. E nunca só 2 vezes por semana, porque a atividade física de verdade se faz pelo menos 4 vezes por semana, pelo menos 45 minutos a cada vez que se pratica. Então, a atividade física é o lema, é a regra clara. Aliás, como a gente costuma dizer o seguinte, regra clara era um grande juiz chamado Mário Viana, isso aí, né, que ele falava assim, a regra é clara, gol legal, né, muitos anos atrás. E você pode ligar a televisão, pode qualquer lugar que você vai ouvir exercício físico, exercício físico, exercício físico. Isso tem sido realmente colocado com muita clareza. Eu acho que é fundamental, de fundamental importância que as pessoas tenham essa conscientização de que fazer exercício é importante. Isso vale para mim, para você, para todos nós. Agora uma pergunta. Está na moda, de volta, com muita força, o uso da barba. Né? Em que a barba pode prejudicar ou não prejudicar, se for o caso, a pessoas que tenham problemas respiratórios? A gente entende que... Assim, essa foi... a gente entende que, na verdade, a barba não interferiria em absolutamente nada à medida que ela permite a aeração nasal, né, o funcionamento nasal perfeito, que não é uma barba tão grande a ponto de causar... Mas a limpeza da barba, eu acho que muita poeira que agrega a barba bem feita e higienizada não interferiria em absolutamente nada nessa depuração ciliar que o próprio epitélio nasal e pulmonar já faz. Então, ela pode até funcionar quase como, né, uma desde que não seja muito grande, uma barreira ali de inalação, mas eu acho que a higienização é fundamental. Né? Então não existe contraindicação, né? Exatamente, não existe contraindicação nenhuma para quem tem asma, bronquite ou o uso da barba. Tenham barba. É claro que essa medicação, né, a gente vai, por exemplo, essas pessoas acabam nebulizando mais, acabam tendo mais terapia inalatória, acabam mais usando o spray, então isso às vezes suja mais a barba, né, umidifica mais a barba, mas eu acho que a higiene local e o cuidado com a barba regularmente não interferiria em absolutamente nada. É muito comum ainda, doutor, na sua função, as pessoas já entraram no seu consultório, doutor, faz a biografia aí para mim. Eu quero, bate uma chapa. Isso. Ainda tem muito... É claro que a radiografia de tórax, né, é um exame fácil, barato, rápido e que viabiliza muito alguns grandes diagnósticos. Né? Então, é importante. Muito importante, sem dúvida nenhuma, e muitas vezes diagnósticos precoces, né? E auxilia muito na tosse. Semana passada eu atendi um paciente jovem com tosse há 1 mês e que, na verdade, o raio-x de tórax fez o diagnóstico. Né? Ele tinha uma alteração no mediastino, vai ficar bem, a gente já fez o diagnóstico, mas o que é importante? Né? Um tumor de mediastino no paciente jovem que, se esperasse muito tempo, né? E se ele ficasse com essa tosse por mais muito tempo, dificultaria sem dúvida nenhuma o tratamento. Então, a gente ficou feliz pelo resultado da biópsia, né, porque foi um resultado
positivo para a família, isso é muito bom, mas isso é apenas um exemplo de todos os dias da importância que a gente enfrenta. Então a radiografia é sem dúvida nenhuma importante. A radiografia de tórax é muito importante naquele paciente que tem tosse por mais de 3 semanas. Tem tosse por mais de 3 semanas, vamos procurar o auxílio médico, né, o auxílio do profissional de saúde, na rede de atenção básica da saúde, né, nos postos de saúde, nas UBSs, para que nada passe, né, porque é diferente o paciente que tosse há 3 meses com tuberculose nada, né? E sem diagnóstico de tuberculose há 3 meses, que a gente também faz, e semana retrasada a gente fez um diagnóstico de tuberculose. Isso é o nosso dia a dia, então é muito importante que as pessoas entendam que com saúde não se brinca, e com sintomas respiratórios não se brinca. Então, tem tosse, está tossindo há mais de 3 semanas, procura auxílio. Conversa com o seu médico, conversa com um profissional de saúde sobre isso. Bem, nós estivemos então hoje batendo esse papo importante, eu tenho certeza que os nossos telespectadores, você aí de Rio das Ostras, aqui de Macaé, tiveram nesse bate-papo muita informação que com certeza poderá estar contribuindo para você e sua família. É isso a possibilidade que o programa Raio X busca sempre dar àqueles que nos assistem. E lembrar também que a M. Martin, nossa parceira aqui, já está começando o verão, chegou a coleção lá de verão. Nós temos agora aqueles lençóis com os fios egípcios maravilhosos, divinos. Você que gosta de dormir assim bem, como o doutor falou, assim bem areado, né, com tudo limpinho, arrumadinho, aquela coisa batendo no seu corpo, isso tudo facilita também para que você possa ter um bom sono, contribuir com uma boa noite, quando você escolhe bem também, né, o material que você coloca para você dormir. A gente gasta dinheiro com tanta coisa e às vezes esquece de gastar um pouco mais naquilo que tem qualidade, naquilo que é o nosso sono, é o lugar que a gente tira para tirar os nossos sonhozinhos, né, os bons sonhos eu desejo sempre. Então procure a M. Martin, que ela está com uma coleção lá admirável de novas lençóis egípcios maravilhosos, de fios maravilhosos e todos eles antialérgicos, com aquela possibilidade de você contribuir com uma boa noite de sono. Vou aproveitar, doutor, e vou deixar aqui 2 brindes, um aqui da Chefe em Casa, que é uma lembrancinha do nosso cliente, obrigado, e aqui da M. Martin também tem aqui mais uma lembrança dos nossos fornecedores aqui contribuem com o nosso programa. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui, na TV Litoral. Você sabe, o nosso sucesso aqui é total, porque você nos assiste. Até lá.